27. Por favor, abra sua Bíblia comigo no Salmo 127. Nós vamos ler os versículos 1 e 2. E logo a seguir, a gente vai entender algumas coisas muito importantes que aparecem nesse salmo e que tem muito a ver com a sua e com a minha vida, com o seu e o meu cotidiano, com a nossa semana que começa amanhã e com os próximos dias da nossa vida aqui na terra. Então, nós vamos olhar aqui e aprender algo muito precioso dentro desse salmo. Mas antes disso, coloca a mão sobre o teu coração e ore comigo. Senhor Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado por esse encontro. Quero te pedir, mais uma vez, fala comigo, Senhor. Eu preciso ouvir a tua voz, como tua ovelha. Eu sou dependente de ti e sei que a tua vontade será expressa sobre a minha vida nesta manhã. Eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém, amém. Salmo 127, verso 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 2. Inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados, o que, gente? O sono. Deus dá sono e descanso para o povo dele. Quando a gente olha para esses salmos, a gente é convidado a pensar sobre muitas coisas. Alguns temas que aparecem aqui. Primeiro, família. Segundo, a minha atuação na família e na sociedade. Terceiro, as minhas prioridades, tanto na família, como no meu relacionamento com Deus, como na sociedade. Esse salmo, ele tem uma quantidade muito vasta de temas que nós podemos abordar. Mas a ênfase que eu gostaria de ter aqui nessa manhã é sobre a confiança plena que nós devemos ter em Jesus nesse tempo de incerteza. A gente vive um tempo muito conturbado, muito incerto, de muitas mudanças em todos os segmentos da sociedade. As atividades profissionais estão sendo modificadas. A gente percebe que profissões que existiam até aqui, os especialistas do mercado de trabalho estão dizendo que em poucos anos elas deixarão de existir. Outras profissões, então vai faltar emprego? Não, os especialistas no mercado de trabalho que no lugar dessas profissões que deixarão de existir, chegarão novas profissões e as pessoas precisam estar atentas para se capacitar, porque sobra vaga e falta profissional qualificado. E não só isso, a mudança no mercado de trabalho, a mudança na saúde das pessoas. A saúde do ser humano depois da pandemia do Covid-21 não é mais a mesma. O estado de saúde, o sistema imunológico, os diagnósticos não são mais os mesmos. Nem a medicina tem respostas concretas para muitas coisas que a gente está vivendo. Eles ainda estão pesquisando. Eles ainda estão buscando entender. A saúde foi afetada, o mercado de trabalho foi afetado.
E por que não dizer, os relacionamentos foram afetados, as famílias foram afetadas. Nós percebemos e falamos agora há pouco de uma geração que nasceu com o advento da tecnologia. E essa geração pensa diferente. Não adianta a gente achar que, não, tem que pensar como eu pensei há 30 anos atrás. Pois é, você vai cair do cavalo, porque essa geração não pensa como nós pensávamos. Então, uma geração mais experiente precisa preparar caminho. Uma geração de pais mais experientes precisam dar espaço, dar lugar, e coordenando, e direcionando, e mentoreando essa nova geração. Então há transformações nos relacionamentos, há transformação na família, há transformação na saúde, há impacto no mercado de trabalho. Para onde você olha, é um cenário de incertezas. Sim ou não, irmãos? Sim. Só que este salmo, ele revela uma verdade absoluta, que independente do cenário, não muda. E essa verdade absoluta é o seguinte, versículo 1. O Senhor precisa edificar a sua casa. O Senhor precisa edificar você. A palavra casa aqui tem aplicação não só no sentido familiar. A palavra casa aqui tem aplicação no sentido pessoal. A minha vida, a sua vida. Deus precisa edificar você. Deus precisa ser a fonte da edificação da sua família. E ter Deus como fonte significa que nós temos uma abertura, um espaço, nós damos permissão para Ele modificar coisas na nossa casa, coisas na nossa vida. Esse Salmo 127, normalmente ele era cantado, e vocês sabem que faziam parte do inário de cânticos de Israel. Israel cantava os salmos, como muitas igrejas têm harpa, têm inário. O inário de Israel eram os salmos, e em muitos salmos você vai encontrar essa expressão que aparece em cima do Salmo 127, cântico dos degraus, ou cântico da peregrinação. O que isso significa? Significa que todos os anos que um judeu subia a uma das 3 principais festas em Jerusalém, Pentecostes, Tabernáculo e Páscoa, eles subiam para Jerusalém de suas cidades cantando esses cânticos, cantando esses salmos. Ou seja, esses salmos faziam parte do cotidiano deles. Eles se importavam com isso, eles viviam isso. Essa era a realidade deles. Então, quando a gente olha para o Salmo 127, a gente encontra um salmo que é atribuído a Salomão. E quem está falando? O Senhor precisa edificar a sua casa. Salomão. E quem era Salomão, irmãos? Simplesmente um dos homens mais ricos e mais sábios que a raça humana já conheceu. Um dos homens mais ricos e mais sábios que a história humana já conheceu. Ele disse o seguinte: o Senhor precisa edificar a sua casa. O Senhor precisa edificar. Porque se Ele não edificar, o versículo 1 diz, o seu trabalho é em vão. O seu esforço é em vão. Pode deixar os salmos aqui, por favor, versículo 1. O seu trabalho é em vão. O seu esforço é em vão. O seu trabalho é em vão. E você pode trabalhar muito, tá? Você pode ser workaholic, que precisa dormir só 2, 3 horinhas por noite e aguenta trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. O seu trabalho vai ser vão, se o Senhor não te edificar. Ah, mas eu não vou construir nada com o meu trabalho, pastor? Claro que vai. Mas você é capaz de sustentar o que você constrói? Você é capaz de dar conta do que você constrói sozinho? A pandemia veio revelar que a humanidade não está pronta para dar conta do que ela construiu sozinha. Então, o que nós construímos através do trabalho, nós não damos conta de sustentar.
E aí Salomão está dizendo isso. Ele não está dizendo, trabalhe pouco. Ele não está dizendo isso. Mas ele está dizendo, tome cuidado. Tome cuidado. Para que o seu trabalho não se transforme em um ídolo. Tome cuidado. Para que a sua gana, a sua ambição, o seu projeto de vida não se transforme em um ídolo. Tome cuidado, para você não substituir as prioridades da sua vida. Porque se você fizer isso, você automaticamente vai lançar uma semente que mais tarde vai vir uma colheita. Tome cuidado. Então, o Senhor edificar a casa significa dar esse espaço, essa permissão, para que Deus trabalhe na nossa história. Nos tempos de fragilidade, ou nos tempos de caos, a fragilidade humana, ou seja, a vulnerabilidade humana fica exposta. Olha o que diz a palavra em Mateus capítulo 26, e verso 36. Mateus 26, 36. Recentemente, nós falamos sobre a aflição e a agonia de Jesus na cruz do Calvário e todo o seu sofrimento que precedeu a cruz. E esse texto vai mostrar a fragilidade, a humanidade, o desespero de Jesus. Mas não só isso, vai mostrar também o desespero e a fragilidade dos discípulos. Olha o que a palavra diz no versículo 38. Por favor, vamos saltar para o 38 e a gente ganha tempo, Lameque. Por favor. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Fiquem aqui. Jesus disse o que para os discípulos? Fiquem aqui. Você tem noção de quem está pedindo isso? O Senhor da história, o Criador de todas as coisas, o sustentador da vida humana, aquele que te criou e te formou no ventre da sua mãe. Ele está dizendo para os discípulos: fica comigo. Fica aqui, porque a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus não pediu para eles assim: vão lá e enfrente os soldados romanos. Jesus não disse para eles: façam uma oração forte, porque o diabo quer me enganar, glória a Deus, aleluia. Não, ele disse: fica comigo, fica aqui comigo, vigia aqui comigo. Verso 39. E indo um pouco adiante, Jesus se prostra sobre o rosto, ora e diz: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus se submete à vontade de Deus. E essa submissão é tão impressionante que mesmo no momento de maior agonia, ele diz assim: Senhor, a sua vontade é o melhor. Eu não sei você, mas eu sou muito tentado a rejeitar a vontade de Deus quando eu enfrento momentos difíceis. Eu sou muito tentado a abandonar a vontade de Deus quando a fragilidade, quando as circunstâncias, quando as guerras me pressionam. Eu sou muito tentado a esquecer o que Deus falou. Mas alguém é tentado assim, gente? Ou só eu? Ah, tá bom. Então veja, nós somos tentados a abandonar a vontade de Deus quando o momento ele começa a se complicar. E Jesus diz isso em oração para o Pai. Ele está dizendo em outras palavras: Pai, a minha vontade é não passar pelo que o Senhor reservou para mim passar. A minha vontade é desistir disso aqui tudo. É que esse cálice não seja bebido por mim.
Só que Jesus, nesse momento, ele ora e diz que seja feita a tua vontade, ou seja, seja como tu queres, Senhor. E aí Jesus volta, cheio de força, de esperança, de ânimo, que ele recebeu em contato pela oração com o Pai. E aí ele se depara com os discípulos. Olha o que diz o versículo 40. E voltando para os seus discípulos, ele acha os discípulos fazendo o quê, gente? Dormindo. Interessante que ele não se reporta agora a todos os discípulos que estavam na ocasião, Pedro, Tiago e João. Ele não se reporta a Tiago e a João. Ele se reporta ao Pedro. E ele diz assim: Pedro, nem uma hora você conseguiu vigiar comigo? Pedro, você não conseguiu ficar comigo no meu momento de aflição nem uma hora? Na minha fragilidade? Pedro, eu só te pedi uma hora. É como se Jesus dissesse assim: eu só te pedi uma hora, rapaz. Nem uma hora você conseguiu? Nem uma hora? Eu não te pedi para ficar comigo o dia inteiro. Eu não te pedi para você ir na cruz no meu lugar. Eu não pedi para você sacrificar a sua família. Eu pedi para você vigiar comigo uma hora. Nem uma hora, nem isso você conseguiu fazer. Essa expressão de Jesus, ela aparece em tom de decepção. Jesus está decepcionado com Pedro. A pergunta tem o tom de decepção. Nenhuma hora, rapaz, você conseguiu ficar comigo. Por que a gente está expondo a fragilidade de Jesus e as fragilidades dos discípulos, irmãos? Pelo simples fato de que a presença de Deus, ela é suficientemente capaz de cobrir, de perdoar, de trazer uma intervenção eficaz nas nossas fragilidades. As fragilidades de um filho de Deus nunca foi e nunca serão para Deus um problema. É para Ele, é para nós. A fragilidade de Pedro não era um problema para o Senhor, era um problema para o Pedro. As nossas fragilidades não são um problema para o Senhor. Ele sabe lidar com elas perfeitamente bem. Deus não se assusta quando um crente desvia. Deus não é pego de surpresa quando um crente adultera. Deus não é pego de surpresa quando um crente comete um assassinato. Deus não é pego de surpresa quando um escândalo vem na mídia, como você tem visto ultimamente. Deus não é pego de surpresa quando um pastor aparece nas manchetes e diz: pastor tal causou abuso a crianças, ou roubou, ou fez isso, ou fez aquilo. Deus não é pego de surpresa com nada disso. A gente é. Deus não. E Deus está dizendo, Jesus está falando aqui para Pedro: Pedro, eu conheço a tua fragilidade, mas o que eu esperava de você é só um pouco, não é muito, é só uma hora de companhia, de participação, de presença comigo neste momento difícil. Sabe, irmãos, as nossas fragilidades, elas são um convite para a gente se aproximar mais do Senhor. Eu sinto compaixão de um cristão que acha que a fragilidade dele é um motivo para ele se distanciar de Deus. A fragilidade não é motivo para distanciamento, a fragilidade é motivo para aproximação. O que Deus espera de nós? Que a gente se coloque mais próximo dele diante das nossas fragilidades. Deixa eu te mostrar isso aqui. Segundo Crônicas, capítulo 20, e versículo 3 e 4 do capítulo 20. Estamos diante de 3 inimigos que se reúnem contra Israel para batalhar.
e para tentar derrubar Israel. E diante dessa ameaça, diante desse risco, Josafá faz uma conta. Que conta é essa? Ele faz a conta do exército que está à sua disposição. E o exército, irmãos, era infinitamente menor do que o exército desses 3 aliados que vinham contra Israel. Então olha o que o texto vai dizer, versículo 3 e 4. Então Josafá viu, estou parafraseando, viu a fragilidade que ele tinha. E ele usa essa fragilidade para fazer o que, irmãos? Buscar o Senhor. A fragilidade de Josafá não foi motivo para ele se distanciar, para ele consultar a feiticeira, para ele ir lá buscar orientação na pitonisa, para ele ir lá buscar. Não! A fragilidade dele fez ele, agora é que eu vou buscar mais o Senhor. Ele se põe a buscar o Senhor. E mais, ele apregou jejum em todo Judá. Versículo 4. Judá se ajunta, e eles se ajuntam para fazer o que, irmãos? Irmãos, nós precisamos reaprender a importância de pedir o socorro para o Senhor. Sabe por quê? Muitos de nós temos aprendido a pedir socorro para o Google. Eu vou repetir isso. Muitos de nós temos aprendido a pedir socorro para o Google. Muitos de nós temos aprendido a pedir socorro a um vídeo tutorial. Muitos de nós, quando recebemos um diagnóstico, a primeira coisa que a gente faz é botar no Google. Que é isso? Que é isso? Meu Deus, quais são as implicações disso? Muitos de nós estamos substituindo a dependência a Deus pela dependência à tecnologia, ao dinheiro, às pessoas, aos contatos, às influências. Muitos de nós estamos abandonando a prática de pedir socorro ao Senhor. Essa prática precisa ser restaurada na sua vida. Josafá chama Judá, pregou a jejum e diz assim: Senhor, nos socorre. Nos socorre, Senhor. Deixa o versículo 4 aqui para mim, por favor. Nos socorre. E aí está escrito, ele diz: de todas as cidades de Judá vieram pessoas para buscar o Senhor. Sabe por que vieram? Porque a fragilidade de Judá foi exposta. Nós vivemos uma geração em que quer esconder as suas fragilidades. O que você publica nas suas redes sociais? A foto do dia que você acordou com o rosto inchado de tanto chorar à noite? Por causa de uma dor? Ou você publica aquela foto que você fez a melhor make e faz assim, ó. Até o pezinho assim. O que você publica? Você publica. Eu vou falar dos grandes influenciadores. O cara publica o extrato da conta bancária dele no vermelho, quando ele não tinha dinheiro para pagar os compromissos? Ou os influenciadores publicam o extrato quando ele fechou uma grande negociação e está lá o saldo positivo e generoso na conta dele? O que ele publica? É só dar uma olhadinha nas redes sociais, irmãos, que você vai ver. As pessoas, elas não têm o hábito de expor suas fragilidades. Mas sabe o que eu aprendo? Não tem como você receber o socorro de Deus se você não expõe a sua fragilidade. Eu vou repetir isso. Não tem como você
receber o socorro de Deus se você não expõe a sua fragilidade. A sua fragilidade precisa aparecer. Nós temos aqui na igreja um recurso, um programa fantástico de restauração chamado CR, Celebrando a Restauração. E a gente tem sido tão abençoado, irmãos. A gente tem encontrado força, apoio, restauração. Nós temos encontrado esperança e temos sido preparados por Deus nessa jornada. Por quê? Porque nós entendemos que somos um grupo de pessoas que desfrutam de um ambiente seguro, onde podemos expor as nossas fragilidades. Quantos homens aqui já participaram do CR? Homens, levante a mão. Muito bem, então aí esses homens. Esses irmãos conhecem defeitos meus, fragilidades minhas, que eu exponho semana após semana, e eles oram por mim. Nós oramos uns pelos outros. Sabe por quê, irmãos? Todos temos fragilidade. E quanto antes a gente reconhece e busca socorro para elas, quanto antes você encaminha essa demanda. Quanto mais você adia e esconde, mais a conta vai ficando perigosa e chega uma hora que fica insustentável. Judá está pedindo socorro ao Senhor. Todas as cidades vieram para buscar o Senhor. E o versículo 12, para a gente ganhar tempo, corre para o 12, por favor, Lameque. Ele diz assim: Deus nosso, porventura não o julgarás? Porque em nós não há o que, gente? Perante essa grande que vem contra. O que Judá está fazendo aqui, irmãos? Expondo a sua força? Tirando a fotinho assim, com soldado, com escudo e espada levantada, e fazendo grito de guerra. É isso que Judá está fazendo aqui? Não. Judá está dizendo para o Senhor: Senhor, nós não temos nem força para lidar contra essa grande multidão que vem contra nós. E além de não ter força, tem mais, Senhor, tem mais. A gente não sabe nem o que fazer. Não sabemos o que faremos. Só que o final do versículo termina com a seguinte expressão: porém, os nossos olhos estão em Ti, Senhor. Josafá e Judá entendeu que diante da fraqueza, da fragilidade, número 1, ela precisa ser exposta. Mas número 2, os olhos precisam estar sendo direcionados para o lugar certo. É para o Senhor. Os nossos olhos estão em Ti. Se você me perguntar: pastor, o que significa ter a casa edificada pelo Senhor? Significa permitir Ele agir. E permitir Ele agir é você se expor. E você se expor vai ser desconfortável, vai doer. Só que, irmãos, não é tempo da gente viver de máscaras. Não dá. Se você acha que consegue manter uma máscara de aparência, continue. E depois você me conte o resultado. Continue. Não dá para viver de aparência. E por que não dizer? O maior problema que Jesus teve nos evangelhos não foi com os pecadores, não foi com a prostituta, não foi com o ladrão, não foi com o adúltero ou adúltera, não. O maior problema que Jesus teve foi com aqueles que usavam máscaras, os fariseus, os escribas. Irmãos, é chegado o tempo que nós como igreja precisamos expor a nossa fragilidade. É chegado o tempo de nós como igreja permitirmos o Senhor edificar ainda mais a nossa casa.
é chegado o tempo de nós, como igreja, reconhecermos que se o Senhor não nos guardar, em vão vigia toda a sentinela ou toda a segurança, em vão são as nossas preocupações com segurança. É tempo de nós entendermos que por mais que a gente seja trabalhadores, o nosso trabalho não dá conta disso, irmão. Nós dependemos do Senhor. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos estar com Ele. Precisamos ficar com Ele. Precisamos permitir a obra dEle ganhar forma em nossas vidas. Marcos capítulo 3, versículo 13. Esse é o penúltimo texto que eu quero ler com vocês nessa manhã. Marcos 3, versículo 13. E subiu Jesus ao monte, e chamou para si os que ele quis. Jesus fez o que, irmãos? Jesus fez o que, igreja? Chamou. Não mandou. Não impôs. Porque Jesus não manda e não impõe. Jesus bate na porta. E se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta do seu coração, ele entra na sua casa, ceia com essa pessoa e essa pessoa ceia com ele. Jesus chama os discípulos. E o final do versículo 13 diz que eles vieram. Eles vieram a Jesus. Essa palavrinha tão simples, mas tão profunda e poderosa. Vir a Jesus. Vir. A gente precisa vir. Estar onde Ele nos chamou para estar. O versículo 14 diz assim: e nomeou os 12, para que, de novo a expressão, estivessem com Ele. Para que eles fossem o que, gente? Enviados para pregar. Mais um detalhe aqui: antes de ir pregar, a pessoa precisa vir para estar. Primeiro vem, primeiro esteja, primeiro crie, construa e desfrute de um relacionamento com Jesus. Depois você vai e prega. Depois você vai e prega. Porque esse é o tempo, vocês já ouviram isso aqui. Esse é o tempo não de pregadores, esse é o tempo das testemunhas de Cristo. E testemunha, irmão, ela não sai pregando aleatório. Ela fala do que ela desfrutou. Ela fala do que ela viveu. Então, antes de ir pregar, Jesus falou: venham estar comigo, estejam comigo. E o último texto que eu quero ler, e eu encerro aqui no Salmos 9. Mas o Senhor, Salmos 9, versículo 7, por favor, Lameque. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. Já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. Versículo 9, você pode ler? 1, 2, 3. Presta atenção aqui em duas expressões que aparecem aqui: oprimido e tempo de. Essas duas expressões falam de gente que se expôs. O Senhor vai ser um alto refúgio para todo mundo? Não. Ele vai ser um alto refúgio para aqueles que são oprimidos. Para aqueles que se expuseram e deixaram ser vista a sua opressão. Ele será um alto refúgio nos tempos de angústia. Ou seja, gente que expôs a sua angústia, a sua aflição.
Não existe vida perfeita, irmão. Não existe vida que não tenha defeito. Não existe aquela imagem perfeita que você vê nas redes sociais. Não existe, aquilo é mentira, aquilo é fake. A vida real é dura. A vida real tem conflitos, tem desconforto, tem exposição. A vida real tem dores. A vida real tem aperto. Mas a vida real também tem Jesus. Jesus não é um personagem das redes sociais que eu posso entrar no perfil dele, curtir, comentar ou republicar o que ele está comentando nos meus stories. Não, Jesus não é um personagem, Jesus é real e Ele está comigo todos os dias da minha vida até a consumação dos séculos. Ele se importa comigo. A mensagem central ontem para os pré-adolescentes foi: Jesus te vê na sua aflição. E você não tem noção do impacto que isso causou. E eu quero terminar com isso aqui. Eu falei que era o último texto, me perdoa. Só mais um, Lameque. Gênesis 16 e versículo 13. Agora sim eu termino. Esse foi o texto que nós lemos ontem. E eu quero terminar com ele aqui. Agar, ela foge para o deserto, você conhece a história. E quando ela chega no deserto, um anjo de Deus aborda ela e diz para Agar: Agar, você está grávida, e o filho que vai ser gerado no seu ventre também vai ser uma grande multidão. Ele vai ser um guerreiro, ele vai ser um homem forte, a mão dele vai ser contra todos e a mão de todos vai ser contra ele. O anjo estava anunciando que Agar daria luz a Ismael, o pai da nação árabe. E quando Agar se depara com essa revelação do anjo, olha que coisa linda, irmãos. Ela chamou, aquele momento, ela chamou o anjo, ela viu o Senhor. E ela disse assim: Tu és o Deus da vista, ou seja, o Deus que eu vejo. Porque disse: eu não olhei eu também para aquele que me vê. Ou seja, ela está dizendo: Tu és o Deus que me vê. Antes de eu te ver, o Senhor já me viu. E eu quero terminar exatamente com isso aqui nessa noite. Se o Senhor não edificar a sua casa, em vão você está trabalhando para edificar. Se o Senhor não guardar você, em vão são os seus cuidados por segurança. Em vão vai ser você levantar cedo, dormir tarde, trabalhar muito, acumular muito dinheiro, vai ser em vão. Sabe por quê? O Senhor que te vê, Ele já viu a sua fragilidade, Ele já viu a sua fraqueza, Ele já viu o seu defeito de caráter, Ele já viu os seus defeitos. Então para que esconder? Para você ser aceito pelas pessoas? Não vale a pena. Não vale a pena. As pessoas também têm os defeitos de caráter delas, sabe? E é bem provável que aquela pessoa que você está buscando tanta aceitação tenha um defeito de caráter tão grande quanto o seu ou até maior. Então para que buscar aceitação? Se exponha ao Deus que tudo vê. Pastor, se Deus tudo vê, para que me expor? Porque quando você se expõe, você assume uma posição de dependência dEle. Você se coloca debaixo do poder dEle. Você se coloca sujeito ao que Ele pode fazer. Eu creio que uma das marcas de uma igreja que amadurece é a disposição para se expor. Não existe maturidade cristã, irmãos, se nós não temos disposição à exposição. Não existe filhos de Deus maduros
se não há disposição de expor as suas fragilidades. Senhor, os nossos olhos estão em Ti. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Querido Deus, obrigado pela Sua palavra. Obrigado por estar investindo diariamente para edificar a nossa casa, para edificar as nossas vidas. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque essa não é uma reunião de gente perfeita. O Senhor já viu isso. Essa não é uma reunião de gente, Pai, que quer ser melhor um do que o outro. Não. Essa é uma reunião de gente doente. Essa é uma reunião de gente que precisa da Tua misericórdia. Essa é uma reunião de gente que pede o Seu socorro, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Esta palavra e reconhece que depende de Ti para a sua vida ser edificada. Senhor Jesus, eu te peço que, assim como Josafá olhou para o Senhor, olhou para Ti, foi socorrido. Senhor, nós declaramos, esta igreja olha para o Senhor e se vê socorrida em tempo oportuno. Em tempo oportuno nós somos socorridos pelo Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, porque aqui não é um lugar de perfeição. Aqui ninguém precisa esconder os seus defeitos de caráter. Aqui é um ambiente seguro, porque esta é a casa do nosso Pai. Aqui, Senhor, não precisamos usar máscaras, como também não queremos usar máscaras no nosso dia a dia, na nossa semana, a partir de amanhã. Por isso, Espírito Santo, ajuda-nos a reconhecer o quanto dependemos de Ti. Por isso que a Tua igreja, Senhor, viva dias que nos faltam aqui na terra, esses poucos dias que nos faltam, nessa certeza de que achamos um bom amigo, Jesus, que não nos culpa, não nos condena, que nos aceitou apesar dos nossos defeitos. Como é bom sermos aceitos, Senhor. Uma vez que fomos aceitos pelo Senhor, não temos mais a necessidade de aceitação por ninguém. A Tua aceitação nos basta. A Tua aceitação é suficiente, Senhor. Por isso, Pai, que esta seja a mentalidade da igreja, do Seu povo, nesses dias tão conturbados que nós vivemos sobre a terra. Sim, nós declaramos, dependemos de Ti para a nossa casa ser edificada. Querido irmão, se você pode erguer a sua mão e agradecer ao Senhor por toda a edificação que Ele tem feito na sua vida. Se você pode agradecer ao Senhor por todo o investimento que Ele tem feito na sua história, mesmo sem você saber, Ele tem investido em você. Agradeça a Ele nesse momento. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Apesar de tanta fragilidade, o Senhor nos ama. Apesar dos nossos defeitos, o Senhor nos ama. Apesar das nossas dores e aflições, o Senhor nos ama. Obrigado, Jesus. Obrigado. Obrigado por não desistir de nós. Sim. Obrigado por sempre olhar para nós com misericórdia.